Estava voltando de viagem com um namorado e a gente sofreu um acidente de carro. Eu não vi o momento. Eu acordei imobilizada, gritando. Hoje eu não sei se eu acordei ou se eu vi de outra forma, de outra perspectiva, porque eu me lembro de que eu estava gritando, só que eu não tinha dor. E eu tive fraturas e tal. Então é uma percepção um pouco diferente, mas foi tão forte que eu percebi que eu estava morrendo. Mas é como se fosse um túnel me sugando lentamente, levemente, de luz e uma consciência muito plena da morte, muito. E aí foi um momento de muita entrega, porque eu pensei no meu pai, na minha mãe, nos meus 3 irmãos e pensei que eles sabem que eu estou indo bem, está tudo bem. E uma coisa também muito interessante é que não tem dor. Apesar de ter a consciência da morte, não tem pesar, eu não senti pesar. Quando eu pensei na minha família, eu não pensei com sofrimento. A coisa física da dor, e eu estava ali toda machucada, não existe. É uma leveza. Por isso que a sensação de transformar e derreter é de plenitude, porque não tem essa carga da sensação que a gente tem aqui, mesmo sendo uma tragédia. Eu acho que o que impactou na minha vida começou a acontecer na vida adulta já, porque eu era muito nova. Então, de pronto, o que aconteceu foi que eu percebi que eu podia ter morrido mesmo. Então, eu vivi tudo intensamente. Eu estava indo para a sala de cirurgia e acompanhando de uns amigos, eu falava para eles: fiquem tranquilos que eu vou voltar. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar. E cheguei, os médicos me colocaram na mesa de cirurgia e o anestesista falou: respira por essa máscara que tem um gás que vai te anestesiar e você só vai acordar depois da cirurgia. Uhum. Aí eu respirei fundo aquilo e apaguei. Só que eu acordei antes da cirurgia, porque eu senti a mesa de cirurgia gelada, que eu coloquei a palma das mãos, senti a mesa gelada. Aí eu peguei e toquei com a sola dos pés e senti a mesma sensação de muito gelada. Aí eu me virei pro meu lado e apareceu uma parede de vidro e atrás dessa parede tinha um corredor. Aí abriram-se 2 portas de vidro, elas tinham aproximadamente uns 3 metros de altura. As portas elas se abriram e acendeu uma luz. Aí eu olhei um pouco mais atrás e eu vi um altar e tinha a parede atrás do altar era de madeira e tinha esse altar. E nesse altar apareceu uma luz flutuando. Ela não tinha uma origem, era só uma luz flutuante. Você tinha a mesma sensação de paz que a Valéria descreve? De não dor, de paz, Eu já identifiquei tudo de imediato, porque a hora que eu olhei para a luz, eu recebi uma mensagem: olha, você pode levantar, pegar esse corredor e seguir adiante. Aí eu olhei para ele e falei: pai, me deixa viver. Eu quero muito viver, senhor, me deixa viver. Eu quero muito viver. Aí a luz mudou a tonalidade e eu senti que aquela mudança era um sorriso. E aí eu vi as portas do corredor se fechando, a luz do corredor apagou e eu senti a presença de um amigo muito querido e de uma tia minha que já tinham morrido. Eu senti a presença deles dentro desse corredor. Aí a luz subiu, eu olhei aqui, eu vi o rosto do meu anestesista ainda e adormeci novamente. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim, hoje,
para dizer como era bonito lá. E via o quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Eu não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim, que paraíso pra gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar pra sempre. Era parecido com isso? Era parecidíssimo. Se não era. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né? Que disse que eu era para voltar, que não era a hora de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo em que quando essa voz parou de falar, esse imã que me puxou me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim, que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, né, a ter reagir, vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Esteve lá, né? Fui até lá. É muito bom morrer, ser assim. É muito bom. Se for assim, olha, tranquilo. Eu vi sombras, vultos, pessoas, um lugar sujo, entendeu? Como se fosse um filme de pesadelo. E foi uma experiência ruim, muito ruim mesmo. Uma sensação de morte. Quando você se lembra disso? Não gosto. Não gosto mesmo. Na cirurgia para colocar o desfibrilador, ela viu e sentiu a presença de alguém muito especial. Ele passou por detrás dos médicos. Centro cirúrgico? Isso. Um homem de branco, de túnica, cabelos compridos. E ele não me disse nada, ele só sorriu, não deu aquele sorriso todo. Só. O olhar dele me disse assim, não se preocupe que eu estou aqui contigo. E esse homem, para você? Para mim, ele é Jesus, com toda certeza. Era Jesus. Por que você tem essa convicção? Foi uma paz muito grande que eu senti quando eu vi. Muito grande mesmo. Não dá nem para te descrever. Eu sabia que naquele momento, quando acontecesse o que fosse acontecer comigo, ele estaria ali comigo. Eu entrei num túnel, né? Um túnel maravilhoso. O piso era como se tivesse uma plantação de trigo verde. E um odor daquela planta dama da noite. E eu fui caminhando em direção a uma névoa azul nesse túnel, né? E dessa névoa azul, do lado esquerdo, assim, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. Eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, calma. Até que uma hora, ela tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho para criar, não é teu lugar aqui, você volta imediatamente. Eu estava relutante em obedecer, mas ela foi tão incisiva que eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui, aí vai ficar ruim o negócio. Né? Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Edivaldo. Eles precisaram arrombar a porta para me tirar daqui de dentro e tudo isso que aconteceu, eu via como se tivesse de cima. Como se não existisse paredes aqui,
né? Eu via meu corpo caído no box, eu vi a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou para a cama, eu vi meu corpo, que eles estavam tentando reanimação. Se morrer for aquilo, é muito bom, sabe? Não tem porquê, você vai passar por um lugar muito legal. A sensação de paz que se tinha era maravilhosa. Eu não é essa loucura que tem aqui. Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que eu comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redonda assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no alto, imóvel, não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás, ela passava por trás de mim e projetava. Eu achei sempre que ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. E o que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer. Assim. De início, assim, para começar, eu fumava 4 maços de cigarro por dia, parei de fumar. Ligo menos para problema da vida. O problema da vida hoje em dia já não me atinge tanto. Eu acho que tudo passa. Hoje em dia eu acredito na recuperação do ser humano. Né? Muitas vezes eu não acreditava também antes. Eu achava que aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo não tinha recuperação. Hoje em dia não. Eu acho que tem sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter chance, todo mundo tem recuperação. Você diria que essa experiência de quase morte foi uma coisa boa que aconteceu na sua vida, delegado? Foi. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. É mesmo? Não que ela brilhe, mas eu sinto uma segurança. Quando eu estou com algum momento, eu penso nela e eu peço um auxílio e acaba vindo. Sempre acaba vindo um auxílio, uma saída, uma sugestão. Eu me sinto protegido. Estava descendo aqui, devia estar numa velocidade já elevada. Que hora só esse rapaz aqui passando assim? É uma descida. Estamos mais ou menos nessa velocidade. Só que a minha roda é mais fina do que a roda da moto. A roda travou num buraco que devia estar cheio d'água que nem aqueles ali. E eu voei e caí com a minha cabeça na quina de um carro. Deu certo, mas ninguém diria que enquanto ele estava inconsciente, aqui deste lado, em algum outro lugar, andava flertando seriamente com a morte. Pular nesse precipício seria me dissolver no todo, seria fazer parte de tudo. Era essa a sensação que você sentia? Eu me dissolver, e me libertar. Eu tinha feito um filme com o Walter Salles, no Terra Estrangeira, e então eu resolvi me pegar nisso. Eu falava para ele, Fernando, acorda, você tem que ficar bom, tem que sarar, porque o Valtinho está esperando você para fazer outro filme. Eu resolvi voltar. Porque é engraçado, eu tinha a sensação também de estarem me chamando para voltar. 15 anos depois, o estudante de clarineta virou músico profissional. É que logo depois do acidente, era mais fácil para o cérebro do ator ler partituras do que decorar longos roteiros. Até a recuperação total, foram 2 anos de muito esforço. Mas ele não desperdiçou a chance e permitiu o nascimento de um novo Fernando. Eu não sou essa carne. Eu sou fora disso aqui, eu sou além disso aqui. Então o cérebro é hipervalorizado, né? Não, o cérebro é legal, é uma ferramenta ótima, mas o corpo inteiro é uma ferramenta ótima. E a nossa consciência é além. Isso aqui é só uma ferramenta. Nossa consciência é muito mais, não cabe aqui só. O que hoje parece uma história de pura ficção, poderá ser reconhecida pela ciência como verdade? Da neurociência à física quântica. A cada pesquisa, os cientistas encontram uma resposta e centenas de novas perguntas. As EQMs, por exemplo, começaram a ser estudadas há 150 anos. Mas nunca, como nas últimas décadas, se investigou tanto e tão profundamente o assunto.